tudo bem, mas nunca foi encontrado nenhum rastro de... Até hoje não. Nada. Nada. Alguma construção, nada que poderia... Nada. Fóssil também, não. Fóssil ainda não. Mas existe a chance. O que acontece? Os caras começaram então a planejar. Tá. Falou, cara, nós vamos descobrir se Marte teve vida ou não. Tá. Então como que nós vamos fazer? Bem, primeira coisa, Marte teve água? Teve. Será que teve água por um tempo suficiente para ter a vida se desenvolver? Aí mandaram um roverzinho antes desse aqui, chamado Curiosity. Ele foi lá e descobriu que sim. Que Marte teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver. E outra, a água era boa para a vida. Porque até então, uma missão anterior tinha achado vida. Tinha achado água, aliás. Achado água. Só que a água era ácida. Aí não podia ter vida. Só que essa outra missão foi lá e descobriu que não. A água é boa. E a água perdurou por muito tempo em Marte. Então, daria tempo para a vida se desenvolver. Tá. Então, qual que é o próximo passo agora? É saber se teve vida mesmo ou não. Exatamente. Por isso que mandaram essa missão agora. Esse robozinho que tá lá, chamado Perseverance. Ele pousou num lugar que é um delta de um rio. Então, se o pessoal colocar aí delta do rio Nilo, delta do rio Amazonas. O delta é um lugar muito interessante, que é a foz do rio. Porque o rio ele vem correndo e vem carregando todo o material orgânico. Sedimentos, né? Tudo. E joga ali na foz. Então o melhor lugar para você achar vida é ali. Esse robozinho pousou ali bem pertinho desse delta e vai começar a procurar. Quando foi isso? Pousou agora, 18 de fevereiro. Então podemos ter novidades. Podemos ter novidade. Legal, então ele vai começar a explorar ali. E a ideia essa é a única missão, tirando a Viking lá na década de 70, que ela foi para procurar vida, mas ela tinha vários problemas ali de limpeza e tudo mais. E foi uma missão muito, muito conturbada no final das contas. Essa é a única missão que está indo para Marte com o objetivo de descobrir se Marte teve vida no passado ou não teve. Então ela leva os instrumentos para isso e tem a capacidade disso. Isso é importante falar, porque eu achei que já tinham esgotado todas as chances de ter vida em Marte. Então ainda existe uma possibilidade. Então, vida atual é muito complicado, a não ser que seja na subsuperfície. Isso aí até existe essa ideia. Mas vida do passado, esse robô que está lá, ele pode descobrir. Imagina que interessante nessa possibilidade. Vai ser um negócio assim violentíssimo. Muita gente apoia, eu tenho até essa apoia, porque o tipo de rocha que pelo menos os indícios que tem nesse lugar onde ele pousou, são rochas que são construídas por micro-organismos quando vão morrendo. O quê? À medida que os micro-organismos vão morrendo... Pelo formato dela, pela composição e tal, mas isso nós vimos da órbita, então existe uma dúvida ainda. Mas com o robozinho lá, se ele encostar na rocha e ver que é essa rocha mesmo, aí matou. Marte teve vida no passado. Se vai falando da Europa... Isso, então o que aconteceu? Até... Europa que eu tô falando é a Lua, Isso, Lua de Júpiter. E Encélado é a Lua de Saturno. Io também? Como que chama o outro lugar? Io é vulcão, muito vulcão. Lá não dá. Lá não dá. Mas o que aconteceu? Teve um momento aí em toda essa história de procurar, porque um dos grandes mistérios, né, pro pessoal que não... O pessoal deve saber, né? Um dos grandes mistérios será que existe vida em algum outro lugar do universo? Essa é a grande pergunta. Essa é uma grande pergunta, cara. Então, eu já falei, pessoal, não tem. Então, agora, que tipo de vida? Vida inteligente ou micro-organismos e tal? Então, o que o pessoal falou? Bem, vamos lá. A única vida que a gente conhece é a nossa. A nossa vida, ela precisa de água. Precisa de água. Precisa ter água. A vida, na verdade, precisa de 3 coisas principais. Precisa ter água, precisa ter energia para poder, né, e precisa ter compostos orgânicos determinados ali. Energia o quê? Energia energia solar ou algum tipo outro de energia radioativa ou qualquer coisa para isso. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, é a mesma coisa que fazer um bolo. Fazer um bolo você precisa do quê? Vamos pegar um bolo simples, farinha, chocolate, água, só que você precisa do forno. Se você achar farinha, você achou um bolo? Não. Então, é a mesma coisa com a vida. O forno seria o quê? O forno seria o quê? Encélado e Europa. Esses dois aí, o pessoal depois de isso aí foi muitos anos, tá, cara? Isso aí é uma coisa recente, até foi em 2015 que a gente descobriu isso, 2014, 2015. Nós descobrimos que essas duas luas, elas têm uma crosta de gelo gigante, e embaixo delas tem um oceano de água líquida. Um oceano de água líquida. Caramba. Global. O oceano toma conta do satélite inteiro. Inteiro. Só que são satélites pequenos, 500 quilômetros e tal. Só 500 quilômetros?
Nossa, eu Mas- achei que era maior. Mas toma conta dele todo. É muita água que É. tem ali, muita. Europa, na verdade, tem muito mais água do que a Terra tem nos oceanos. Muito mais. Caramba. Então é muita água. Então, beleza, já temos água. Tá. Descobriram que nessa água tem nutrientes, tem compostos orgânicos. Opa, já descobriram duas coisas. É. Falta energia. Da onde que vem a energia? Onde termina a água e começa o núcleo dessas luas, o pessoal descobriu que tem a mesma coisa que a gente tem no fundo do oceano aqui na Terra, aquelas fumarolas. Já viu as fumarolas? já. Que é aqueles vulcãozinhos Sei. submersos? Tem isso lá. O que é essa fumarola? Cara, essa fumarola nada mais é do que por onde está saindo aqui na Terra um magma, né? Um material que está vindo mais de baixo, né? Que vem derretido e ele sai por ali. Só que isso aí é como se fosse um pequeno vulcão submerso. Tá aí a energia. Tanto que a vida na Terra ela começou nesses lugares. Então eles descobriram que esse... Qual que é o problema de Marte hoje? Cara, Marte é seco, não tem água líquida, é muito frio. Como que vai ter vida lá? É. Então... Agora, se você vai para a Europa e para essa lua Encélado, Tem. tem muita água, tem a energia e tem tudo. Então Na teoria. mudou tudo o pensamento, É. entendeu? Vamos pensar então nesses satélites aí. Então existe hoje uma grande, vamos dizer assim, movimento de ir atrás do que a gente chama de mundos oceânicos, que são esses aí. Europa, Encélado, a gente chama de mundos oceânicos. Mas aí teria que viver no oceano, então. Não, a gente não, mas a vida tá lá, né? Você não tá falando Da gente viver, habitar, tá não, falando a de gente encontrar habitar, a vida. de encontrar a vida. Ah, Tô falando tá. de encontrar a vida. De encontrar a vida, o lugar melhor, assim, as melhores chances são nesses mundos aí.